Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, antes de ir para a aulinha, já deixa meu joinha para, né, me ajudar. E logicamente que eu vou estar fazendo mais blusa como essa, né? Esse primeiro vídeo dessa blusa é blusa filé em diagonal, tá? Foi esse o nome que eu coloquei, ok? Bom, ele é muito fácil de fazer. E eu fiz passo a passo até o final, tá? Até a parte do acabamento e tudo mais, ok? Bom, nesse primeiro vídeo eu vou estar passando para vocês o material que eu utilizei, quanto que eu gastei, quantos centímetros tem a blusa e outros detalhes, tá? Essa blusa usa apenas duas carreiras, né, para fazer aqui. Bom, praticamente elas são quase iguais, né? A única diferença é que uma carreira tem as correntinhas e a outra tem o picô. O restante é igual. E eu vou pedir para vocês anotarem, tá? O ponto, ok? Bom, eu acho que eu vou passar umas quatro carreiras ou cinco, eu não me lembro, né? Mas é mais ou menos isso. Depois vocês vão seguir fazendo, então por isso mesmo que eu tô falando para vocês. Logo no início, anotar, tá? Porque depois eu vou passar para vocês somente a parte do começo e a parte do final, ok? Porque tem aqui, passando um pouquinho, já começa os aumentos, né? E como esse ponto é fácil de memorizar, então é bom estar anotando logo de cara, tá? Assim que eu falar para vocês, vocês pegarem nesse primeiro vídeo, assistirem, já anota como é que é o ponto, tá bom? Ou faz uma amostra lá, ou, né? Enfim, você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? Um gráfico, ok? Então, então é isso. Ah, e eu já vou mostrar para vocês a blusa, como ficou para mim, tá? Então, bora lá. Para fazer essa blusa, eu vou estar precisando de uma agulha de costura, tá? Marcadores são necessários, uma tesoura para cortar os fios e duas agulhas, tá? Então, aqui, eu vou estar utilizando agulha de 3 milímetros para fazer a blusa e para fazer os acabamentos eu vou estar utilizando a agulha de 2,5 milímetros, tá? Bom, eu usei esta linha, tá? Então aqui, olha só. Ela vai com a agulha número 3, que é de 2,3 milímetros, até a número 5, que é de 3 milímetros. É exatamente essa, ok? Bom, eu tinha 9 novelos, eu usei 8, tá? Me sobrou um novelo e aqui tem mais ou menos a metade. Então, foram 7 novelos e meio que eu utilizei para fazer a blusa. Então, eu vou precisar de 184 gramas de linha. Bom, então agora eu vou medir, tá? Primeiramente, daqui até aqui. Então, aqui tem 26 centímetros.
contando daqui até a manguinha. Tem 23 centímetros. Aqui na manga, aqui tem 17 centímetros. Então, mais ou menos nesta carreira aqui, até lá em cima, tá? É a cava, ok? Porque se você seguir reto, né? Ele dá mais ou menos nesta carreira, ok? Mais ou menos, ok? Então, aqui vai dar mais ou menos 21 centímetros. Aqui eu dobrei a blusa no meio, tá? Para vocês conseguirem ver aqui certinho, tá? Então, aqui, olha só. Tem 25 centímetros e meio. Só que ela está dobrada no meio. Então, no total, ela tem 51 centímetros. Bom, uma dúvida que eu queria passar para vocês é o seguinte, tá? Pode acontecer com vocês como aconteceu comigo, porque às vezes eu ficava assim, poxa vida, e agora? O que eu tenho que fazer, né? Então, aqui esse ponto é assim, o que vai mudar de vez em quando, né? É aqui, ó. Por exemplo, quando eu tiver 5 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos, tá? Às vezes ele muda, né? Como assim? Por exemplo, nesta carreira aqui, ó, tá vendo? Tá no direito, né? Essa carreira aqui. Então, aqui eu comecei com 5 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos. Na volta, não é 5 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos. É o contrário. É 4 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos. Então, é isso que pode mudar aqui no ponto, né? Mas o próprio ponto ele vai pedir para você fazer, por exemplo, 4 pontos altos, depois os 5 pontos altos, né? E na próxima carreira ele pode mudar para no começo ele fazer 5 pontos altos, depois o 4 pontos altos, entendeu? Bom, sobre os tamanhos, tá? Hoje eu não vou falar para vocês sobre agulhas. Eu vou falar para vocês sobre centímetro, tá? Centímetro. Então, vocês vão fazer a mesma quantidade que eu fiz as minhas correntinhas, vai dobrar assim no meio, tá? E vai colocar aqui certinho e vai medir, tá bom? Por que dobrando no meio? Porque se você colocar assim, ó, tá? A sua correntinha, ela pode ficar um pouquinho encolhida, ou você pode medir diferente, né? E dar um pouquinho errado, tá? Então, é melhor fazer assim, ó. Dobra no meio, ajeita ela, somente passa o dedo aqui, para ela ficar certinha, tá? Então, é o seguinte, vocês vão estar pegando uma linha e fazendo isso, tá? Então, depende do tamanho que você for fazer, tá? Por exemplo, tamanho médio, você vai ver uma agulha um pouquinho menor do que eu usei. Eu usei a 3 milímetros, então você pega 2,5. Aí você vai pegar e vai medir, tá? Vai medir, ó. Aqui eu fiz a mesma quantidade que eu fiz a minha blusa, dobrei aqui no meio e fiz com agulha de 2,5, tá? A diferença que vai dar, olha só. Então, aqui, ó, tá dando 22 centímetros. 22 centímetros, tá? Então, ele vai dar 44, né? No total, 44. Então, para você que usa tamanho M, seria bom, né? Esse tamanho.
Por quê? Essa blusa, ela não é muito apertada, ela é um pouquinho larguinha. Tanto é que eu uso tamanho G, 44, 46. E eu fiz com 51 centímetros. Quer dizer, eu fiz bem mais, né? Pra mim, tá? Então, se, por exemplo, você usa 40, 42, 44, você vai pensar, vai ficar 2 centímetros maior. Então, um dedo maior de cada lado. Só que você vai fazer uma ou duas carreiras, vai dobrar no meio e vai medir novamente, tá? Você vai ver que ele vai aumentar mais ou menos 1 centímetro, ok? Então, vai ficar com 45 centímetros, um dedo e meio de cada lado maior. Então, se tá bom para você, então você pode ir lá e fazer com a agulha de 2,5 com aquela linha que você fez, tá? Seja qualquer uma. Pro tamanho maior, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma quantidade de correntinhas, tá? E tudo mais. Se você achou que a blusa ficou menor, mas assim, muito curta, você pode dobrar a quantidade de carreiras na parte reta, tá? E ali eu mostro para vocês até a parte que foi reto. Aí eu coloquei o marcador ali, tá? Então, até aquela parte que eu coloco o marcador, vocês podem dobrar a quantidade de carreiras, tá? Se for necessário, vocês podem estar utilizando o ponto altíssimo, que é o ponto alongado. Aí vocês fazem, né, a blusa, para quem usar maior. Ou se você achar que deve usar com agulha de 4 milímetros, você faz com a de 4 milímetros. Ou e uma linha, por exemplo, que vai com a agulha de 3 milímetros. Quer dizer, você pode estar fazendo ela mais folgadinha, né? Digamos assim. Que aí ela vai ficar mais solta. E usando o ponto um pouquinho maior do que o ponto normal, que é o ponto alto. Você pode estar usando o ponto alongado, né? O ponto altíssimo, né? Que eu falo, tá bom? Para quê? Para que quando chegar naquela parte, né? Das mangas, né? Ela fique um pouquinho maior do que a minha, né? Então, aquela parte que eu medi lá, que deu 17 centímetros, é a parte do braço, tá? Então, a parte da cava ali, ele, lógico, para você vai ficar bom com 23 centímetros. Mas se ficar um pouquinho maior ali, fica melhor ainda, tá? Porque a blusa é um pouquinho larguinha, ok? Então, eu espero que tenham entendido essa parte, tá? É só medir, é só fazer a mesma quantidade e medir, tá? Usando qualquer linha e qualquer agulha. Então, aqui, para começar a minha blusa, eu vou fazer 115 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer a primeira carreira. E essa blusa eu vou fazer carreira por carreira, tá? Completa, ensinando vocês a parte da frente e a parte das costas. Bom, a parte das costas é praticamente igual ao da frente. Só que o da frente a gente vai parar numa carreira bem menos, vai fazer menos carreira para poder fazer o decote. E na parte das costas a gente vai fazer um pouquinho mais, né? Então eu vou passar para vocês, né, todas essas partes, tá bom? Então aqui eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, tá? Então, aqui eu já tenho 5. Aqui eu conto 6, 7. E aqui na 8ª correntinha, eu faço aqui o meu ponto alto. Uma correntinha. Eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Então, aqui eu já conto um, aqui no seguinte, 2,
3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos, tá? Uma, duas, três correntinhas, pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e vou fechar o picô aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, um, dois aqui no terceiro, um ponto alto. Eu vou repetir essa parte aqui 3 vezes. Então aqui eu já fiz uma vez, faço aqui as 3 correntinhas, pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto baixo, um picô de 3 correntinhas fechado aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, um, dois aqui no terceiro, um ponto alto. Então aqui eu já fiz 2 vezes. Agora eu vou fazer mais uma vez, uma, duas, três correntinhas, um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, um picô de 3 correntinhas fechado aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, tá? Vai ficar assim, 2 correntinhas, pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto alto. Então aqui eu já conto um, aqui no seguinte, 2, 3, 4 e aqui 5, tá? 5 pontos altos, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, 2, 3, 4 pontos altos, uma correntinha, 2 correntinhas aqui, tá? Pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 no terceiro, um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto alto. Então aqui eu vou ficar com 3 espaços, tá? Então aqui eu já tenho um ponto alto, aqui no seguinte, 2, aqui no seguinte, 3 e aqui 4, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Eu vou fazer isso até obter 6 espaços, tá? Então aqui tem 1, 2, aqui eu pulo um, no seguinte, um ponto alto, aqui tenho 3 espaços, 4, 5 e 6, tá? Fica 6 espaços assim, ok? Separado com uma correntinha. Então aqui eu já vou contar como 1, aqui no seguinte, 2, 3, 4, aqui 5, 6 e 7 pontos altos,
Agora eu vou repetir novamente esta parte aqui, ó, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto baixo, um picô, faço novamente três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto. Então, aqui eu vou adiantar um pouquinho e já volto para mostrar para vocês o restante. Então, aqui eu fiz 3 vezes, tá? Então, agora, continuando. Duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, três, quatro, 5 pontos altos, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, no seguinte, aqui, dois, três e 4 pontos altos, ok? Vou fazer duas correntinhas, pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, um, dois, no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas, um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, ok? 3 espaços, ok? Então, aqui eu conto um, aqui no seguinte, dois, três e aqui no último, 4, ok? Então, a primeira carreira vai ficar assim, olha só, tá? Desta forma aqui, ó. Então, carreira 2, 3 correntinhas, viro aqui no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu pulo um, no seguinte, um ponto alto, aqui nesse espaço, dois, três, e aqui no ponto alto, 4 pontos altos, tá? Duas correntinhas, aqui eu pulo dois, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, aqui eu pulo dois, aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, ok? 3 espaço, tá? Então, aqui eu conto um, aqui no espaço, dois, aqui no ponto alto, 3 e 4 pontos altos, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, dois, no espaço, 3, 4 e aqui no ponto alto, 5 pontos altos, tá? Bom, esses pontos aqui de 3 espaços, 4 pontos altos, 5 pontos altos, essa parte aqui também, aqui onde tem 7 pontos altos, tá? Esses espaços aqui pequeno, enfim, todos eles vão se repetir sempre, tá? Mas mesmo assim eu vou estar passando para vocês conseguirem fazer tudo certinho, tá bom? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, cinco, desculpa, tá? É 5 correntinhas e aqui, ó, no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas,
pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto, aqui no seguinte, 2, 3, 4, aqui no espaço, 5, aqui no ponto alto, 6, e aqui no espaço, 7, ok? Agora eu vou fazer uma correntinha, aqui pulo o ponto alto, aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha, aqui eu vou repetir novamente. Então, aqui eu vou fazer 6 espaços, tá? Então, aqui eu já tenho 2, aqui 3, 4, aqui eu pulo 1, aqui no seguinte, 5, pulo 1, aqui no seguinte, 6, ok? Feito aqui os espaços, então aqui eu já conto como 1, aqui no espaço, 2, 3, e aqui no ponto alto, 4, tá? Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto. Tá bom? Então, aqui eu já conto como 1, aqui no espaço, 2, 3 e 4. Uma correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, 2, aqui no espaço, 3, 4, e aqui no ponto alto, 5 pontos altos, tá? Todas as vezes que eu for fazer 4 pontos altos, sempre tem uma correntinha e logo em seguida vem 5 pontos altos, tá? Ou ao contrário, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui um ponto alto em cima do ponto alto, tá? Duas correntinhas. Pulo 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto, tá? Então, aqui eu já conto como 1, aqui no seguinte, 2, 3, 4, aqui no espaço, 5, aqui no ponto alto, 6, e aqui no espaço, 7, ok? Uma correntinha, pulo 1, aqui nesse espaço, um ponto alto, e aqui na correntinha seguinte, mais um ponto alto aqui, tá? Então, aqui tem uma correntinha e aqui tem outra correntinha, tá bom?